As pessoas com muita esperança colocam essa semente no solo. Na semana seguinte, as primeiras folhinhas vêm. Passado mais algum tempo, começa a formar aquele tapete verde maravilhoso que transforma totalmente a paisagem. E aí a esperança de que venha a frutificar e que possa ter uma boa colheita. Bem, a soja é um fenômeno dentro do Brasil. O crescimento foi impressionante. Introduzimos elas em 1882, via Bahia, não deu certo. Aí ela chegou no sul do Brasil em 1900. Em 49 foi o primeiro ano que temos notícia de alguma produção, foram 25 mil toneladas. Meados dos anos 50 chegamos a 100 mil toneladas, 200 mil no início dos anos 60, 1 milhão no final dos anos 60 e 15 milhões no final dos anos 70. Então a década de 70 foi a década da virada do agronegócio brasileiro e a soja foi o motor desse crescimento. Porque é bom lembrar que até a década de 70 o Brasil importava alimentos, não produzia o suficiente para se autoabastecer. Então a preocupação de quem mora na cidade, o produtor planta soja e acaba contaminando o solo com herbicida. Isso não é verdade. Tá? A gente precisa produzir, a quantidade de insumo que a gente aplica quando precisa. Tá? Quando precisa. E tem todo esse cuidado. Para nós, a aplicação de herbicida indiscriminado ou herbicida ou inseticida, isso é custo. Nós não queremos isso. Tá? Bom, a tecnologia dos transgênicos entrou na agricultura no meio dos anos 90, né? E trouxe uma série de características interessantes para os produtores, né? Mas é importante lembrar que antes disso já se usava os transgênicos na medicina e na indústria. Por exemplo, toda a insulina hoje consumida no Brasil é transgênica. Várias vacinas, por exemplo, como a hepatite B, são geneticamente modificadas. As pessoas injetam e não sabem que é um organismo geneticamente modificado. E aí na agricultura entrou com uma característica que usa a resistência de herbicidas e trouxe uma série de ganhos para os produtores no ponto de vista de manejo das lavouras. Só que como entrou com uma tecnologia que também vinha junto ao uso de um herbicida, ela começou a ficar mistificada e um tanto quanto polêmica, mas muitas pessoas não sabem que existem vários tipos de plantas transgênicas, como por exemplo plantas resistentes a insetos. E nesse caso, existe uma redução tremenda, por exemplo, na aplicação de inseticidas, que são agroquímicos, né, que você reduz na lavoura quando você usa uma planta transgênica. É importante lembrar então que há mais de 20 anos, já vão fazer 20 anos que se usa as plantas geneticamente modificadas e nunca se identificou um grande impacto à saúde humana, animal ou meio ambiente, né? E agora nós estamos vindo aí com novas tecnologias que inclusive evitam a questão dos transgênicos, que é as tecnologias de edição de genoma, onde você não precisa mais trazer o gene de uma espécie, você simplesmente pode corrigir ou melhorar determinada característica simplesmente trocando alguns pedaços de DNA na espécie de interesse. A fazenda hoje é localizada no norte do Paraná, fica no município de Leópolis, a 60 quilômetros de Londrina. A fazenda hoje exerce duas atividades, pecuária e agricultura. E na agricultura, a modalidade soja, ela é fundamental no nosso desempenho da propriedade. A fazenda digital talvez seja hoje o sistema mais atual que temos
para podermos falar de atualização de agricultura. Até recentemente falava-se em agricultura de precisão, que é ótimo. Porém, a fazenda digital ela está mais atualizada ou mais completa. Então, todo esse sistema de plantio e de cuidado do solo, minuciosamente, é feito e podendo ser utilizado dentro desse processo da fazenda digital. Nós usamos um mecanismo para chegar, é um GPS, tá? Esse GPS ele faz a gente mede a área como um todo e divide a área em pequenos talhões. Esses talhões são virtuais, tá? Gira de 3 em 3 hectares ou dependendo conforme mancha no terreno. Então nós vamos localizado por indicativo desse GPS, de alguns programas que nos auxiliam, vai lá e faz essas correções, essa análise localizada. Depois de feitas essas análises de solo, nós geramos um mapa da propriedade, tá? de cada talhão e vai gerenciar isso daí individualmente, cada talhão virtual desse, tá? A partir dali você começa então a montar as estratégias de semente, quais são as sementes que vão colocar, alta investimento, baixo investimento, médio investimento. Você também antecipadamente você está acompanhando as previsões de clima, então a gente fica ligado o tempo inteiro nas previsões futuras, como que vai ser o ano, tá? Nem sempre acerta, por isso pode ocorrer a gente errar nessa estratégia ou não, né? Mas a gente faz sempre baseado em clima. Então a densidade de semente que vai ser colocada naquele solo, a quantidade de adubo também é em função do clima. Quando você tem um clima mais seco, você tem um tipo de praga que caracteriza mais. Quando você tem um clima muito úmido, aí você tem mais doença e menos praga, tá? Então você começa a bolar toda a estratégia antecipada para você implantar a cultura. Essa safra 17-18 vai ser marcado para nós com um clima muito assim indefinido, né? Ora chove demais, você vê, no começo do plantio teve muita chuva e uns dias de temperatura baixa, atrapalhou a germinação. Depois veio um período meio assim com uns dias muito quentes. Depois dezembro e janeiro não conseguimos quase nem entrar para fazer as aplicações de tratos culturais por causa devido a muita chuva, deu 400 milímetros de chuva aqui em 45 dias, foi muita chuva. A planta daninha sempre ela vai aparecer, essa concorrência. Então, nos primeiros 30 dias a preocupação maior foco é a planta daninha. Dos 30 dias aos 60, que é o período que nós estamos agora, já começa a aparecer alguns sinais de pragas, tá? E já começa a aparecer alguma coisa de doença. Então a gente já começa a fazer o monitoramento da área para você não deixar a doença entrar, tá? No caso são é um conjunto de doenças na soja. Na nossa região a ferrugem é a principal, a ferrugem asiática. Então, a partir do momento que a ferrugem ela entrou dentro da área, que ela já teve uma infecção, ela se alastra rápido, conforme o clima, se tiver um clima propício para isso, ela vai se alastrar rápido. Então, nessa situação, quanto mais preventivo você pegar, mais fácil o controle, menos aplicação, menos fungicida, menos custo também para o produtor, tá? Então, o monitoramento nosso semanal é justamente por isso. A gente está passando dentro da área. A equipe da fazenda ela é toda treinada para isso daí também, para identificar, está passando, ela está vendo, ela está entrando dentro da área e a gente também está fazendo isso daí.
Então a gente faz um monitoramento preventivo dessa ferrugem, dessa doença ou de outras doenças, né? Lógico que quando você está fazendo um monitoramento para ferrugem, você está vendo outras situações, praga, a própria planta daninha que tem escapado, mas geralmente dos 35, 40 dias em diante a preocupação principal passa a ser a ferrugem. Esse período de cuidado com pragas e doenças ele dura desde a emergência até na pré-colheita, né? Em relação, antecedendo a colheita, então, algumas áreas podem demandar uma dessecação em função da uniformização para a colheita, até mesmo de controle de presença de plantas daninhas, se for o caso. Para o momento da colheita, então, se faz necessário os ajustes da colhedora, de forma que as perdas sejam dentro do mínimo esperado. Hoje na fazenda nós estamos assim, tem uma equipe lá embaixo plantando já onde foi colhido ontem, e aqui a gente está colhendo essa área que foi dessecada, antecipou a colheita aqui por causa que a soja chegou tudo de uma vez. Então a gente está abrindo uma área aqui para poder as plantadeiras passar para ir na sequência junto com a colheita. Então a gente está adequando de acordo com o que a gente está vendo nas tabelas, que vai ser chegando todas as variedades junto, então a gente está dando essa antecipada. E agora na colheita também, entendeu? O clima tá aqui, já estamos há 5 dias de carnaval aí, já com chuva, né? Atrapalhando bastante. Mas ainda com tudo esses intempéries que deu, acho que a produtividade vai ser boa. Não vai ser igual ao ano passado, porque o ano passado foi muito boa. Esse ano acho que vai ser boa. A safra vai ser boa, se o preço conseguir o preço melhor, né? Pode ser que a gente consegue sair bem. E daqui ela vai direto para a cooperativa vai. Agora? Da cooperativa pro Porto. Agora mesmo. Mas a soja está vendida, já está negociada, já entregar e já foi embora. Já foi fechado, a soja foi fechada lá em outubro, né? O contrato com ela. Vai embora. Fazenda digital, acredito muito que é a tecnologia que o Brasil em pouco tempo vai estar utilizando por completo, porque necessariamente quando se busca a melhor produtividade, logicamente você tem que estar com a melhor tecnologia, com o melhor preparo de solo, e a Fazenda Digital busca exatamente isso, que é você estar realmente conhecendo aquilo que você tem, e só com esse conhecimento é que você pode extrair o melhor da sua propriedade.
Bom, daqui para diante, o que vai acontecer é que, apesar das superproduções que nós tivemos no Brasil, nos Estados Unidos, que são os 2 maiores produtores, a gente vê perspectivas de mais crescimento em função de que a população está crescendo, as pessoas estão vivendo mais e a economia mundial, principalmente isto, está crescendo. E o crescimento da economia implica na demanda de maior quantidade de proteína animal, principalmente carne, e a redução do consumo de grãos como feijão e arroz. Então, a gente estima que nós podemos continuar crescendo e vamos crescer e que não vai haver uma sobreoferta de soja porque a economia mundial tem crescido muito e continua crescendo a passos largos. De tal forma que em 38 anos passou de 12 trilhões para quase 90 trilhões de dólares o PIB mundial. E a gente sabe que a melhor tecnologia pode ser utilizada, até como o nosso caso nessa ideia da fazenda digital, mas nós estamos totalmente na dependência de Deus. A Bíblia Sagrada nos fala que o semeador saiu a semear, jogou as sementes, algumas morreram, outras produziram, mas não foi de forma igual. A proporção que ele fala é de 30, 60 ou 100 por 1. Então é nessa esperança de que ele abençoe cada safra e que a produtividade venha a ser aquilo que realmente esperamos e que de certa forma é alegria geral para todos. Soja, vamos dizer que é da salvação do agronegócio brasileiro, é a soja, né? Que é uma cultura, assim, teoricamente fácil de você introduzir ela, né? Porque é cultura rápida e é a cultura que deixa muita divisa para o Brasil, deixa muito recurso, né? Que é muita exportação, né? Então, se não fosse a soja, o que ia ser uma produção no Brasil hoje? Ia ser o quê? Milho não vai, laranja, trigo não vai. Então, ainda bem que tem a soja, né?